Olá, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Eu me chamo Elaine Ayala, sou cabeleireira especialista em mechas e aqui eu ensino cabeleireiros a fazer mechas de forma prática, sem manchar e sem quebrar. E o assunto de hoje, então, é possível fazer mechas em cabelo com progressiva? Esse foi o assunto mais votado da semana. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, eu trouxe aqui para vocês. Porém, primeiramente, a gente tem que entender o que é progressiva. Tá dando para ouvir bem? Como que tá o som? Então, progressiva é somente uma nomenclatura. Você já deve ter ouvido falar em vários nomes. Então, tem alinhamento orgânico, escova de chocolate, escova inteligente. Então, o que vai diferenciar uma da outra é o princípio ativo. Muitas vezes elas são à base de ácidos ou à base de formol. Então, isso que diferencia o nome, muitas vezes a quantidade também dessa química, né, que tem dentro desse produto. E aí, então, vem vários nomes aí como progressiva ou até mesmo o Botox. Porém, todas elas é uma química. Tudo que altera a estrutura do nosso cabelo, do fio do nosso cabelo, ele é uma química. Não tem como a gente vender progressiva como tratamento. Então, o que as escovas progressivas, os botox, eu vou falar em escova progressiva, porém a gente pode identificar que vai ser qualquer tipo de escova que alise o cabelo, que facilite, que vai dar, que diminua o volume. Então, como que a escova progressiva, ela atua no cabelo, no fio do cabelo? Então, ela faz uma película protetora no seu fio, como se a gente colocasse vamos dar um exemplo aqui, como se colocasse um plástico no cabelo. Então, quando a gente faz isso, a gente está encapsulando esse cabelo. E aí, esse cabelo, ele não consegue mais receber os tratamentos, ele não consegue mais receber os nutrientes. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em fazer progressiva e depois fazer as mechas. Ou até mesmo fazer as mechas primeiro e depois a progressiva. Então, ela faz essa película no fio, voltando, progressiva é uma química, ela não serve para tratar cabelo, então sim, ela serve para alisar, para diminuir o volume. Isso vai depender aí a quantidade de percentual que ela tem de química, para saber quão agressivo ela vai ser no seu cabelo. Então, a progressiva, todo tipo de produto que você utilizar, que mudar a estrutura do seu fio, então a gente está falando em química e não tratamento. Eu ainda vejo que tem profissionais que vendem progressiva como tratamento. Gente, de forma alguma, progressiva vai tratar o cabelo. Que no primeiro momento, até a progressiva ela pode enganar. Porque realmente você sente o cabelo selado, o cabelo brilhoso, o cabelo... Porque, como eu disse, realmente, ela vai encapsular esse cabelo. Então, vai formar um plástico sobre o fio. E o que a progressiva ela faz? A água do cabelo. Então, por isso que a gente tem que sempre tratar muito o fio. Porém, independente... Ela faz essa selagem, independente aí do produto que você utiliza, o produto ele não tem o poder de entrar, de passar pela barreira da progressiva para tratar o cabelo. Oi, Átila, um beijo. Então, a progressiva voltando, ela vai fazer, então, vai encapsular o cabelo. E muitas vezes você pode estar tratando o fio, você pode reconstruir esse cabelo e você não vai sentir o cabelo tratado. Porque, como eu disse, ele faz uma cápsula. Então, por que os profissionais vendem progressiva como tratamento? Porque realmente, no primeiro momento, o que você sente é como o cabelo tivesse tratado. Porque, digamos aqui, ó, meu cabelo está danificado, meu cabelo está ressecado, eu venho
plástico. Então a sensação é desse cabelo brilhoso, desse cabelo saudável. Porém, esse cabelo está lá dentro, se esse cabelo já estava danificado, ele mais ir danificando, porque a gente vai usando os produtos e esse cabelo ele não absorve os tratamentos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for vender progressiva para nossa cliente. Progressiva, ela não é tratamento. Progressiva é uma química. O que trata o cabelo são produtos que a gente repõe, que a descoloração tira. Então, quando a gente faz uma descoloração no cabelo, quando a gente vai fazer as mechas, a descoloração, ela retira as proteínas, ela retira o aminoácido do cabelo, ela retira praticamente tudo do nosso fio. E aí, depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa repor. Hoje eu até atendi uma cliente que veio fazer uma avaliação. E ela me disse que ela nunca fez reconstrução no cabelo dela, que o profissional nunca indicou fazer uma reconstrução. E assim, faz mechas, a gente retira a proteína do fio. Porque o que o descolorante faz? Ele entra na parte interna do fio e retira tudo que a gente tem, retira os pigmentos, retira as melaninas e a gente fica então somente com o fio. Por isso que o cabelo vai ficando praticamente sem nada. E aí, então, vamos devolver o que a gente retirou numa descoloração. Então, por isso que é muito importante, sempre após a descoloração, para a nossa cliente fazer reconstrução. Então, que ela vai repor massa para esse cabelo. A reconstrução nada mais é do que deixar o cabelo firme, deixar aquele cabelo sem com que ele fique elástico, né? A gente vai devolvendo a massa, o cimento, se a gente pode dizer assim, para o fio. Então, aqui no salão, todas as mechas que a gente faz, além voltou. Acho que deu pane no meu microfone. Deixa eu falar sem. O áudio fica bom igual sem o microfone? Estão conseguindo ouvir agora? Tá dando para me ouvir? Eu já vi, não sei não, eu tirei o microfone. Deixa eu ver se tá dando para ouvir agora. Ele deve ter dado. Voltou, tá? Vou fazer voltou? Sem o microfone. Uhum. Acho que deu pane no meu microfone, então eu vou fazer sem. Se às vezes estiver muito baixo o som, daí vocês falam que eu falo um pouco mais alto.
Então, voltando, não sei até onde vocês, que parte vocês ouviram, mas toda vez que a gente faz uma descoloração no cabelo, a gente precisa fazer uma reconstrução. Então a gente precisa repor proteína no fio, a gente precisa repor tudo que a descoloração tira. Então a descoloração, ela tira todos, proteína, aminoácidos, na verdade tudo que o fio é formado. E aí com os tratamentos que a gente vai repondo. Diferente quando um cabelo tem progressiva. Quando o cabelo tem progressiva, a gente não vai fazer reconstrução. Como eu disse, o que a progressiva faz? Ela tira a água do cabelo. Então a gente precisa fazer muita hidratação à base de água para a gente tentar repor a água nesse cabelo. E nunca vender então a progressiva como um tratamento. A gente tem que ter sempre muito claro que tudo que mudar a estrutura do nosso fio é uma química. Tanto a descoloração quanto as progressivas, elas são químicas e elas agridem o cabelo e depois então a gente precisa tratar esse cabelo. Somente a diferença é que a descoloração a gente retira e a gente consegue repor. E muitas vezes a progressiva, por ela ter esse plástico encapsulado no fio, então muitas vezes a gente fica tentando tratar esse cabelo e o tratamento ele não tem poder de romper então as barreiras ali, se podemos dizer assim, da progressiva. Então por isso que é muito importante quando a gente estiver com o cabelo danificado, a gente tratar primeiro esse cabelo e depois então fazer a progressiva. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a progressiva, até porque hoje em dia é muito difícil você encontrar cabelos naturais. A grande maioria das pessoas, das clientes, que fazem química, elas têm progressiva, elas têm botox, elas têm coloração no cabelo, porém a gente tem que ser profissional e sempre indicar o melhor para nossa cliente, não apenas querer vender. A gente tem que dizer, porque como eu disse no início, ainda tem profissionais que vendem progressiva como se fosse tratamento e ainda mexe progressiva no mesmo dia. Isso é uma agressão assim enorme para o cabelo. E aí, às vezes, até a cliente pode falar assim, mas eu sempre fiz e nunca aconteceu nada. Porém, um dia vai acontecer. Pode ter certeza que esse cabelo vai vir a ter um corte químico. E aí pode ser você aí o cabeleireiro que esteja com essa cliente e ela veio de outro lugar falando que sempre fez e nunca teve problema. Porém, depois eu vou mostrar aqui atrás qual é o risco de acontecer uma quebra desse cabelo. Então, como eu disse, eu não sou contra a progressiva, eu já fiz muita progressiva há um tempo atrás, a gente indicava realmente progressiva como tratamento, porque como eu disse, a gente tem a sensação de um cabelo mais saudável, então é algo que a gente passa no cabelo e a cliente já sente o resultado na próxima lavagem em casa, diferente de tratamentos, porque tratamentos a gente não consegue garantir para a cliente que ela vai chegar em casa e vai sentir já o resultado. Eu sempre digo que a gente precisa fazer protocolos de tratamento, então a gente precisa fazer mais do que um tratamento. A gente precisa fazer reconstrução, hidratação, nutrição, umectação, para aí sim então a gente sentir o cabelo saudável. Então é algo que demora mais para ver o resultado. E muitas vezes a cliente ela não quer ter essa espera, ela já quer ver o resultado. Ela já quer sentir esse cabelo em casa, saudável. Porém, a progressiva ela não faz isso. Então, como eu disse, não é que eu sou contra. A gente tem que saber explicar e vender para a cliente realmente o que é. Explicar que é uma química e aí se depois de tudo isso, mesmo assim, ela decidir fazer, então a gente vai indicar para ela da melhor forma para que a gente consiga não agredir tanto esse cabelo. Então, como eu disse, eu não sou contra a progressiva, porém hoje eu não faço mais, até porque eu sou especialista em mechas, então me dediquei à parte de colorometria, também gosto muito da parte de corte, porém aqui no meu salão nós temos o alinhamento, porque se a gente não tem, a cliente acaba indo fazer em outro salão e às vezes a progressiva é o maior faturamento de quem está iniciando, porque acha que é algo mais fácil de se fazer, porém a gente tem que ter claro que não é tratamento.
e somente uma química para alisar o cabelo, onde muda a estrutura do fio. E aí eu vou mostrar aqui então para vocês no quadro sobre o pH do cabelo. Então o que é o pH? É uma escala que ela é universal. Que ela é universal e ela é medida do 1 ao 14. Então a gente tem aqui uma linha, digamos assim, aí aqui no meio. Então aqui o 1, aqui 5,5 e aqui o 14. Ácido, alcalino. O que isso quer dizer? Então, a tabela de pH ela é medida do 1 ao 14, como eu disse. O nosso cabelo ele está ali entre o 5,5, que é um pH neutro. Então, tudo que vir abaixo disso são pHs ácidos. E o que o pH ácido faz? Ele fecha a cutícula. O que isso quer dizer? Que existem produtos que vão abrir a cutícula, que é aquela escama do cabelo, então a parte superficial, que é como se fosse umas escamas assim no fio. Então o produto alcalino ele vai abrir essa cutícula e a gente precisa de um produto ácido para fechar a cutícula, para com que faça que os pigmentos durem mais quando a gente faz uma descoloração, para a gente ter uma durabilidade maior dos tratamentos e das colorações. Então, o pH do nosso cabelo está entre o 5,5, que é o pH neutro. E acima de 5,5, então, é o pH alcalino, que aí são os produtos que eles vão dilatar a cutícula. E aí você pode pensar, como que eu sei o pH dos produtos? Então, geralmente, eles têm no rótulo dos produtos, tem o pH, dizendo se é um produto alcalino, se é um produto ácido, ou muitas vezes se não tem no rótulo do produto, a gente pode procurar na internet que a gente vai encontrar. E aí, o que acontece? Uma descoloração, como eu disse, o nosso cabelo ele tá ali no pH neutro, né? Entre uns 5,5. Uma descoloração, ela pode atingir até o pH 14, que é quando o cabelo já está esfarelando, quando o cabelo já está quebrando, quando o cabelo está elástico, emborrachado. Então é muito importante a gente cuidar para não elevar tanto o pH do nosso cabelo. Então, digamos que você tua cliente chegou no salão, fez uma descoloração. Então você elevou o pH super alto, esse cabelo ele tá todo aberto, você tirou todas as proteínas do fio, você tirou tudo desse fio e deixou ele lá como se fosse um fio oco, se podemos dizer assim. E aí você vai lá, lava esse cabelo com o shampoo de limpeza, dilata mais essa cutícula. E aí você vem então com um produto de progressiva que tem um pH ácido, que geralmente as progressivas elas têm um pH 2, 2,5, 3, tem que cuidar muito com o pH 2. O ideal é ter um 2,5 a 3, porque como eu disse aí, os tratamentos eles conseguem passar nas frestas, o tratamento consegue adentrar a progressiva que não tem um pH tão baixo. Porém, se você utiliza uma progressiva que tem um pH 2, é um pH baixíssimo. Então, a descoloração, você fez a descoloração lá no cabelo da sua cliente, né? Então, aí descoloriu lá o cabelo. Aí você levou esse pH lá pro 14. Aí, como eu disse, você veio, lavou com o shampoo de limpeza. Você abriu novamente essa cutícula e aí você vem com a progressiva, que é um pH baixíssimo, e você vai lá e encapsula esse fio. E aí esse cabelo ele não vai receber praticamente mais nada. Então imagina como que fica a saúde do cabelo. Como que o cabelo fica dentro dessa progressiva? Realmente, talvez nesse momento não ocasionou o corte químico. Mas com o passar do tempo, né, as progressivas, por que elas são chamadas de progressivas? Porque quanto mais você faz,
mais tempo ela dura, né? Mais durabilidade ela tem. E as progressivas, elas também são ativadas pelo secador. Então, quanto mais você seca, mais alinhado fica o cabelo. Então, imagina, como eu disse, o cabelo ali todo descolorido, o cabelo todo fragilizado. E aí você vem e faz uma progressiva ácida com um pH super baixo em cima e encapsula todo esse fio. Então, o risco de dar um corte químico é muito grande. Então, eu não indico que ninguém faça isso. Se você aí tem feito, não é o ideal fazer. Esse cabelo, provavelmente ele tá com aquelas pontas que o cabelo fica sem balanço, que fica aquele cabelo esticado. Então, por isso que cabelo com progressiva fica um cabelo duro, sem balanço, porque o pH é muito baixo. Ele encapsula esse fio e deixa esse cabelo duro. Por isso que muitas vezes o cabelo ele tende a quebrar lá na tua casa, né? Em casa, ele não quebra ali. Porque é como se ele ficasse um plástico, o cabelo, super duro. Então, dependendo como você penteia esse cabelo, ele pode quebrar, realmente quebrar o meio, partir, porque ele está muito duro devido à progressiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado e de forma alguma fazer progressiva no mesmo dia das mechas. Eu estou dizendo as progressivas e os alinhamentos que tem o pH baixo. E também, de forma alguma, que aí tem as definitivas, né, que são a base de amônia, e elas são, o risco de quebrar também é muito maior e ela não é compatível, então, com a descoloração. E tem outros princípios ativos também. Porém, aqui eu estou dizendo das progressivas com o pH muito baixo, que faz essa película no fio, que muitas vezes são a base de formol. E aí, quem tá aí na live que faz progressiva, alguém faz ainda progressiva e mecha junto? As progressivas de formol e a base de ácidos. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas aí voltando, né, pra nossa live, né, que a pergunta é, pode-se fazer progressiva, pode-se fazer mechas em cabelo com progressiva? A resposta vai ser depende. Depende da saúde desse cabelo, depende a quanto tempo que essa cliente fez a progressiva, depende como ela cuida em casa desse cabelo. Então, para a gente ter certeza se esse cabelo vai passar, é a partir do teste de mechas. Como eu disse, a maioria hoje das nossas clientes, elas têm algum tipo de alisamento, algum tipo de botox, algum tipo de progressiva, até porque muitos profissionais vendem como tratamento. Tem muita cliente ainda, pode até parecer óbvio para muitas pessoas, mas tem muitas clientes ainda que acham que progressiva hidrata o cabelo. E aí, como que é o passo a passo ideal, se mesmo depois você explicando que a progressiva é uma química, como é o passo a passo ideal para você fazer para sua cliente? Qual é melhor fazer progressiva antes ou as mechas antes? E aí eu vou deixar para vocês mesmo pensarem, porque você já deve ter ouvido os dois lados, porque eu já ouvi muita gente falando para fazer progressiva antes e tem gente que fala para fazer as mechas antes. E aí, em quem que a gente acredita? Aí a gente acredita no que a gente realmente consegue comprovar. Então eu vou mostrar aqui para vocês na tabela do pH para não ficar mais dúvida do que a gente tem que fazer antes. Então eu sempre indico fazer as mechas antes, tratar esse cabelo e aí depois vem com a progressiva. Não é que eu faço uma indicação. Então, depois de tudo que eu conversei com a minha cliente, se realmente ela compreendeu e ela quer alisar o cabelo, então esse vai ser o passo a passo. Então, primeiro a gente vai fazer as mechas no cabelo da nossa cliente, a gente vai tratar esse cabelo, a gente vai repor as proteínas, a gente vai fazer um protocolo para repor tudo que a descoloração tirou desse cabelo.
Qual o tempo de pausa ideal? O tempo em que ela fizer o tratamento. Então, 1, 2 a 3 semanas após as mechas. Nunca no mesmo dia, tá? Não esqueça disso. E aí, por que então que eu vou fazer primeiro as mechas? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu elevei o pH do cabelo da minha cliente. Então, eu elevei um pH super alto e aí eu vou tratar esse cabelo. E os tratamentos, eles vão deixar com que esse pH volte ao neutro do nosso cabelo. Porém, não é do dia para noite, não é eu aplicar um produto, o pH já vai ser estabelecido. Dependendo, ele demora até 48 horas para estabelecer o pH. Então, por isso que muitas vezes, quando a cliente faz a mecha, o ideal é que ela fique de 24 a 48 horas sem lavar o cabelo. Não é porque vai... enfim, porque a durabilidade é maior, porque senão o pH ele nem estabeleceu, ele nem se regenerou, você já vai lá molhar esse cabelo e aí ele tende a ficar elástico. Então por isso que é muito importante a gente dar esse tempo de pausa para os tratamentos ter o poder de entrar e realmente tratar o fio e também para a gente tentar equilibrar o pH, esse é o principal motivo. Então quanto mais descolorido está esse cabelo, melhor ela passar mais tempo sem lavar o cabelo. No mínimo aí 48 horas. Ficar sem lavar o cabelo e aí sim só após isso fazer a lavagem do cabelo. E aí voltando aqui, então por que é melhor fazer a mecha primeiro? Então eu elevei o pH, eu abri toda essa cutícula e aí eu vou então tratar, vou estabelecer novamente o pH e quando eu sentir que esse cabelo está tratado, então eu venho com a progressiva, que como eu disse, muitas vezes ela é um pH baixíssimo e ela vai fazer com que esse fio fique encapsulado. Porém, pensa aqui comigo, se você fizer o contrário, se a sua cliente chegou, você fez a progressiva no cabelo dela. Então você foi lá, selou esse cabelo, encapsulou esse cabelo tá liso, brilhoso, com uma sensação de saudável. Porém, como que você vai descolorir em cima? Não tem como, o cabelo ele não passa no teste. O risco dele ter um corte químico é muito grande. Então, quando o cabelo da cliente está com progressiva, o risco de dar um corte químico, por quê? Porque além de eu descolorir o cabelo, eu tenho que tirar esse produto, eu tenho que tirar esse plástico, digamos assim, que encapsulou esse fio. E muitas vezes o cabelo ele não resiste, porque ele não consegue descolorir e se manter firme, sem quebrar. Então, na verdade, é por isso. Então, assim, porque o pH da progressiva ele é muito baixo, se você for lá e fazer uma progressiva, você está selando esse cabelo e aí dificilmente o descolorante vai conseguir abrir. E se ele consegue, o risco de quebrar esse cabelo, o risco de oxidar muito mais rápido é muito maior. Então, qual é o quadro cenário ideal que eu sempre indico aqui para os meus clientes e que eu faço? Depois aqui que eu expliquei sobre o pH, eu acho que também ficou claro para vocês que o ideal é a gente fazer as mechas e aí depois que eu tratei esse cabelo, que eu fiz um protocolo todo de tratamento, então eu venho com a progressiva. E aí depois da progressiva, eu vou indicar então para minha cliente sempre tratando esse cabelo, repondo óleo e principalmente água. Após progressiva a gente não precisa ficar aplicando reconstrução, porque tende a deixar esse cabelo muito mais rígido. E aí, qual o tempo de pausa ideal? Então, esse é o cenário ideal. Digamos, a cliente chegou, eu fiz as mechas, que ela não tem a progressiva, e aí eu trato e depois eu faço a progressiva. Porém, se uma cliente chegou no meu salão e ela tem progressiva, eu faço a mecha? Aí volto a dizer, no mínimo após 3 meses que ela fez. Eu não faço antes, porque agride muito o cabelo.
Por mais que a cliente me peça, eu sou a profissional e eu que entendo do que é melhor ou não para o cabelo. Eu já atendi cliente que marcou a mecha, e aí quando chegou aqui eu fui fazer o mecha teste, enfim, e fazia uma semana que ela tinha feito a progressiva. E ela queria fazer a mecha de qualquer forma, eu não faço, porque agride muito esse cabelo. Como eu disse, o pH vai estar muito, o fio vai estar muito endurecido, muito encapsulado. O risco de você fazer uma mecha teste, talvez em algum ponto que não tenha tanto o produto da progressiva, ele clarear, porém no processo que você está fazendo, o risco de dar errado, desse cabelo não clarear, desse cabelo ficar manchado é muito grande, desse cabelo ficar muito sensibilizado. Então eu não faço. O mínimo de tempo é a partir de 3 meses. E aí vai depender como ela fez essa progressiva, se o cabelo dela estava realmente tratado quando ela fez. E aí então eu faço o teste de mechas. Então eu faço mecha sim em cabelo com progressiva, porém a partir do teste de mecha, e sempre deixando claro para todas as clientes que progressiva não é tratamento e sim é uma química. A progressiva e a descoloração são 2 químicas, uma e outra tão agressivo quanto. E juntas, então, são 2 que agridem muito mais o fio. Então, a gente, se puder optar por uma só, seria o ideal. Fora que os produtos de progressiva, eles prejudicam também a saúde do profissional que faz. Por mais que você use máscara, você está inalando aquela fumaça do produto, principalmente os produtos com formol, faz uma fumaça enorme e muitos profissionais têm alergia, têm problema de respiração devido a tantas progressivas que fez. Hoje nós temos então os produtos que têm menos cheiro, que não exalam tanto o produto, então a gente tem que optar por esses produtos que sejam mais suaves. Claro que talvez eles não alisem tanto o cabelo, porém é o que eu indico, que não é uma química tão forte. Então eu faço sim as mechas no cabelo com progressiva, porém a partir do teste de mechas. E quando a cliente me procura e ela quer fazer os 2, então eu sempre faço a mecha primeiro, depois a gente trata esse cabelo e depois então a gente vai fazer a progressiva. E para não restar dúvida nenhuma, sempre o teste de mecha. Faz o teste de mecha atrás do cabelo, na nuca, uma mecha fina. Se ficou com dúvida, faça na lateral, faça na frente. O que não pode é você fazer o cabelo tendo medo e até mesmo o risco de dar um corte químico nesse cabelo. Então sim, a gente pode fazer mechas em cabelo com progressiva, desde que a gente esteja ciente do que nós estamos fazendo, né? Que é uma química e não um tratamento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima quarta nós estaremos aqui novamente. Vou trazer outro conteúdo para vocês às 18 horas. E um beijo a todos vocês e até mais então. Até a próxima quarta. Tchau, tchau!